Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor. Estamos de volta para o estudo, para a conclusão do estudo da lição dessa semana. Na verdade, hoje faremos uma revisão, uma recapitulação da lição que estudamos essa semana. Tenho certeza que você também aprendeu muitas ricas lições dessa semana. E relembrando o título, Andando no Espírito, descobriu como andar no Espírito? Nós começamos esse aprendizado no domingo, né? E o verso que embasou todo o desenvolvimento da lição foi o de Gálatas 5, verso 16, que nos trouxe as seguintes palavras: Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Iniciamos o estudo com o primeiro tópico intitulado Um Chamado para Servir. E que chamado foi esse? E que serviço é esse? Né? Quando nós aceitamos Jesus, essa aceitação também envolve um chamado. O chamado do evangelismo prático. A fé, ela não é teoria, queridos. A fé, ela é prática. É uma fé que opera por amor e purifica a alma. Por isso que os textos que foram indicados nesse tópico nos levam à prática do amor. No segundo tópico, que trouxe o título Vigiando Nossa Própria Atitude, aprendemos lições valiosas com relação à união. Muitas vezes nos demoramos muito em criticar os outros, em vigiar os outros e acabamos esquecendo que o conselho da palavra de Deus é que nós vigiemos a nós mesmos, as nossas próprias atitudes. Porque Paulo, ele coloca o fato de criticarmos uns aos outros como se estivéssemos nos devorando uns aos outros. Lembram o que está escrito em Salmo 59, 12? Que explica que as pessoas que se portam dessa forma estão presos na soberba. E tais pessoas, elas não abençoam o ambiente onde elas estão. Quem se alegra com esse monte de críticas e com essas dissensões dentro da igreja? O próprio Satanás. E o conselho de Cristo, o conselho da palavra de Deus, para que nós não venhamos dar lugar a raízes de amargura em nosso coração, é justamente andarmos como filhos da luz, andarmos no Espírito. E como se faz isso, né? Como na prática isso acontece? A prática, queridos, ela começa no pensamento, né? As atitudes, elas são reflexo daquilo que está no nosso interior. As nossas palavras, as nossas ações. Então, primeiro nós temos que trabalhar a nossa mente para falar o bem, para praticar o bem e, em seguida, nos esforçarmos para tornarmos os pensamentos em realidade. Lembram do que a nota diz? Andar na luz significa estar decidido a exercitar o pensamento e exercer força de vontade no esforço fervoroso para representar a Cristo em doçura de caráter. Isso não é de nós. Precisamos nos esforçar para representarmos bem a Cristo. No terceiro tópico, veio justamente trabalhar naquela questão do nosso orgulho, né? Se formos tratados injustamente, como que eu devo reagir? Nós aprendemos que as dificuldades e os problemas da igreja, eles devem ser tratados dentro dos limites dela. Nós precisamos orar cada dia mais para que tenhamos pessoas capacitadas dentro da igreja para orientar, para aconselhar e ainda mais, né? Precisamos orar pela unidade da igreja, que não seja necessário
né? É esse tipo de situação. Porém, se acontecer de formos tratados de forma injusta, nós devemos, de acordo com o que está escrito na palavra que estudamos, resolver dentro da igreja. Não devemos expor aos ímpios as dificuldades internas que acontecem no meio do povo de Deus. E por fim, precisamos entender, ainda desse tópico, se formos tratados injustamente, que a vingança ela é do Senhor, ela não é do homem, né? Deus cuida de cada um de nós. E se formos tratados injustamente, a pessoa que nos causou o dano vai receber a recompensa diretamente de Deus. Quarto tópico, um fundamento para a vitória. E qual que foi esse fundamento que nós aprendemos? Justamente a temperança, né? A temperança é o ponto de equilíbrio do cristão, seja para dar um bom testemunho, seja para tomar boas decisões, né? Temperança tem muito a ver com temperamento e a nossa alimentação, ela influencia muito a forma como nós lidamos com as situações do dia a dia, a forma como nós representamos ao mundo, se somos verdadeiros servos de Cristo ou não. Por isso, precisamos tomar bastante cuidado com a questão da temperança. E Paulo novamente traz o resumo, como que a gente consegue ser temperante? Andando no Espírito, né? Isso, queridos, é uma batalha diária, é um viver diário, é um dia de cada vez. Comunhão com Deus, intercessão, estudo da palavra de Deus e colocando todos os ensinamentos em prática. Lembram do primeiro tópico? Evangelismo prático. As pessoas precisam ver em nós o Jesus que nós pregamos, o Deus que nós servimos. E por fim, atendendo à oração do Espírito, que foi o último tópico que estudamos ontem, que nos relembrou os princípios de Jesus para lidar com algumas situações no meio. Primeiro, o princípio lá de Mateus, que se tivermos algo contra o nosso irmão, e vamos levar uma oferta, nós devemos deixar a oferta e nos reconciliarmos. Então, o primeiro princípio aqui aprendido foi o princípio da reconciliação. Não pode uma igreja ela desenvolver, ela crescer sem os membros cultivarem o espírito de reconciliação, o espírito de perdão, sem tirar a raiz de amargura do meio. E lembrando que os maiores beneficiados diante de uma situação assim somos nós. Se nós perdoamos, se nós tiramos a raiz de amargura, nós conseguimos viver mais plenamente, conseguimos entender melhor o amor de Deus por nós e também pela pessoa que nos feriu. E o outro princípio que Paulo tentou ao máximo trabalhar lá na igreja da Galácia foi justamente o de não separar o joio do trigo. Para tudo tem um tempo. E Paulo percebeu que se fosse tirar os falsos ensinamentos, ou melhor, os falsos ensinadores da igreja da Galácia, o prejuízo seria grande, seria muito grande. O trigo, ou seja, os fiéis, poderiam se escandalizar, poderiam ser arrancados juntos. E muitas vezes nós precisamos conviver com situações assim, mas trabalhando insistentemente para que as pessoas entendam, para que nós entendamos quais são os verdadeiros princípios de Cristo, a forma como nós devemos viver, que é amando-nos uns aos outros. Paulo, ele trabalhou, explicou, orientou e por vezes repreendeu, explicando para os Gálatas que não poderia haver divisão dentro da igreja. E essas mensagens, queridos, elas chegam até nós. Que possamos, no nosso ambiente de trabalho,
na nossa igreja, na nossa família, cultivar o amor. Pregarmos além das palavras, pregarmos com o nosso exemplo, com a nossa forma de viver e assim agregarmos pessoas para o reino de Deus. Que tenhamos isso em mente, não só nesse dia, mas também todos os dias da nossa vida, que possamos andar em espírito. Amém.